Olá! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos livros mais polêmicos e talvez mal compreendidos de todos os tempos, né? O Apocalipse. A ideia aqui é deixar um pouco de lado aquelas imagens de catástrofe que todo mundo pensa, para tentar descobrir a mensagem original de esperança que ele trazia, sabe? Entendendo o contexto da época e para quem ele foi escrito. Porque é só falar Apocalipse que para muita gente já vem o que na cabeça? Medo, né? Bestas, pragas, quase um roteiro de filme de desastre sobre o fim do mundo. Essa imagem é super popular. Mas será que é só isso mesmo? Será que a história toda é essa? Pois é. E se a gente pensar diferente? E se o Apocalipse, na verdade, for uma mensagem de encorajamento? Pense assim. Uma carta cheia de códigos escrita para dar força, para fortalecer a fé de um pessoal que estava vivendo sob uma pressão gigantesca, uma perseguição real. Ok, então vamos lá. Para a gente conseguir decifrar essa mensagem, o primeiro passo é entender que tipo de texto a gente tem em mãos. Porque o Apocalipse, veja bem, não é uma carta como a gente escreve hoje, nem um livro de história. Ele pertence a um gênero literário bem específico. E esse gênero se chama literatura apocalíptica. Pense nela como uma espécie de linguagem de resistência, sabe? Muito comum em épocas de opressão. Ela usa símbolos e imagens super fortes, não para prever o futuro em detalhes, tipo um jornal, mas para revelar uma verdade mais profunda, para mostrar quem é que está no controle de verdade e para onde a história, no fim das contas, está caminhando. E olha só, o livro de João se encaixa nisso como uma luva. Foi escrito por um povo que sofria, que era oprimido, por isso ele é tão cheio de símbolos, de bestas, de números. Ele pinta esse quadro de uma luta gigantesca, cósmica, entre o bem e o mal. Mas, e aqui está o ponto central, a mensagem principal, o coração do livro, é de esperança. É sobre a vitória final do bem. Agora, para a gente sentir de verdade essa mensagem de esperança, a gente precisa viajar no tempo. Vamos tentar entrar no mundo daquelas primeiras pessoas que leram o Apocalipse e entender a crise que elas estavam vivendo na pele. Então, imagine o cenário. De um lado você tem o Império Romano, um poder esmagador. A tal Pax Romana era, na verdade, uma paz imposta pela força, pela espada. E todo mundo era obrigado a adorar o imperador como um deus. Do outro lado, uma comunidade pequena, vulnerável, de cristãos. E eles se recusavam a fazer isso. Para eles, só existia um Deus digno de adoração. Dá para imaginar o choque? Era um conflito de lealdades total. E essa tensão, bom, ela não começou ali. Já vinha de longe. A perseguição no tempo do imperador Nero tinha sido brutal. A destruição do templo em Jerusalém, um trauma gigantesco. E é bem no finalzinho desse século, durante o reinado de Domiciano, que a tradição conta que o apóstolo João, exilado numa ilha, recebe essa visão toda. O próprio João, logo no comecinho, já dá o tom da coisa. Ele não está escrevendo de um palácio, de um lugar confortável. Pelo contrário, ele se apresenta como um companheiro no sofrimento. Ele foi exilado por causa da fé dele. Ou seja, ele estava vivendo na pele a mesma opressão que as pessoas para quem ele escrevia. Bom, um livro tão antigo, tão cheio de símbolos, é claro que, com o passar dos séculos, iam surgir diferentes maneiras de interpretar, né? Vamos dar uma olhada bem rápida nas 4 principais formas de ler o Apocalipse. Então funciona assim. A visão preterista acredita que quase tudo ali já aconteceu, lá no século I, e falava principalmente do Império Romano. A historicista enxerga o livro como um mapa de toda a história da Igreja, do começo ao fim. Já a idealista lê tudo de forma simbólica, como uma grande alegoria da luta entre bem e mal que acontece em qualquer época. E tem a futurista, super popular hoje em dia, que entende quase tudo como profecia sobre coisas que ainda vão acontecer, lá no futuro. Tá, e aí? Qual delas é a certa? Talvez o caminho mais interessante seja um equilíbrio. O Apocalipse, com certeza, falava diretamente para a situação daquela galera do século I, como dizem os preteristas. Mas, ao mesmo tempo, ele também aponta para uma esperança maior, para uma vitória final lá na frente, como os futuristas defendem. Uma coisa não precisa anular a outra, né? Ok, então, se o livro não é só sobre bestas, pragas e destruição, qual é o foco? Quem é o personagem principal aqui? A resposta, olha que interessante, é dada logo de cara no primeiríssimo capítulo. João conta que houve uma voz muito poderosa e se vira para ver quem é. E o que ele vê não é um monstro, não é uma besta, é uma figura gloriosa de pé no meio de 7 candelabros de ouro. E esses candelabros, ele explica, são as igrejas. A descrição que ele faz é de arrepiar.
cabelos brancos como a neve que passam aquela ideia de sabedoria, de eternidade. E os olhos eram como chamas de fogo que conseguem enxergar tudo, que penetram qualquer escuridão. A voz parecia o som de muitas águas, sabe? Uma força da natureza. E o rosto brilhava como o sol no seu máximo esplendor. Claramente, essa não é uma figura fraca, derrotada. É uma visão de poder absoluto, de majestade. E cada um desses detalhes é um símbolo, uma mensagem codificada. Os olhos de fogo, a voz poderosa, a espada. Pensa bem, para uma igrejinha sofrendo sob o poder de Roma, essa visão era um recado direto. O nosso rei é infinitamente mais sábio, mais poderoso e tem muito mais autoridade do que qualquer imperador. E é essa visão, essa imagem tão poderosa, que nos leva direto para o coração do livro, para o seu propósito. Por que João fez questão de compartilhar essa cena com as igrejas que estavam sofrendo tanto? A resposta está aqui, no que essa figura diz a João. A primeira coisa é: não tenha medo. Agora, se coloque no lugar de alguém que podia morrer a qualquer momento por causa da sua fé. Ouvir que existe alguém que já venceu a morte e que tem as chaves dela, nossa, essa era a mensagem de esperança mais poderosa que eles poderiam imaginar. Isso nos leva a outro código super importante no livro, os números. O número 7, por exemplo, aparece o tempo todo, né? 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Naquele mundo, no simbolismo da época, 7 era o número da perfeição, da completude. Era um jeito de dizer que por trás de todo o caos aparente do mundo, tinha um plano divino perfeito acontecendo. Então, para a gente resumir a mensagem para aqueles primeiros cristãos era basicamente isto. Primeiro, quem está no controle é Deus e não o Império Romano. Segundo, mudem o jeito de ver as coisas. Tentem enxergar a realidade pela perspectiva de Deus. Terceiro, nunca se esqueçam de quem é o verdadeiro rei. E por último, e mais importante, não percam a esperança, porque a vitória final já está garantida. Essa frase poderosa é como a moldura de todo o livro. Ela diz que quem está no comando não é um poder passageiro, mas o Deus eterno, que estava no começo, está no fim e está acima de tudo. Para aquela galera, essa era a âncora que segurava o barco no meio da tempestade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, né? Pra gente pensar. Se o Apocalipse não é tanto um mapa detalhado do futuro, mas sim uma revelação de que o vencedor final já foi decidido, de que apesar de todo o caos e da injustiça que a gente vê, o bem vai prevalecer, como é que essa ideia muda a forma como a gente encara as nossas próprias lutas e incertezas hoje?